Boa noite. Vamos iniciar mais um estudo, agora o capítulo 2. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a igreja de Efésios. E está comigo aqui o irmão Anderson, eu me chamo Pedro. Já iniciamos esse estudo. Se você quiser acompanhar esse estudo, você pode entrar no nosso canal. E lá tem o primeiro estudo já do capítulo 1. Nós estamos no capítulo 2. Eu convido você, nesse momento, que está assistindo, a fechar os seus olhos, que nós temos o costume de fazer uma oração antes de começar o estudo, pedindo a orientação do Espírito Santo. Vamos pedir para o irmão Anderson fazer uma oração, pode ser, meu irmão? Vamos orar. Amado Deus, Pai eterno, louvado, grande, exaltado é o teu maravilhoso e santo nome, Deus. Amém. Obrigado, Senhor, porque nos deu o privilégio de podermos estar aqui para trabalhar, para levar a mensagem da tua palavra, Senhor, para muitas pessoas. Usa-nos, meu Pai, conforme a tua vontade. Fala com o teu povo, Senhor. E convidamos a presença do teu Espírito Santo para que venha falar, Deus, através de nós e tocar no coração daqueles que ouviram, Senhor. A tua palavra vai ser aberta e ela é a autoridade máxima. Esteja conosco neste momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então vamos começar o nosso estudo hoje. Hoje nós vamos, como já falei, falar um pouquinho da igreja de Éfeso. São 7 igrejas no decorrer aí do nosso estudo. Vamos começar com a igreja de Éfeso. Falando da igreja de Éfeso, nós vemos ali Jesus dando um recado para essa igreja, que não é só para essa igreja, né, irmãos? Também é para a igreja atual, para os dias que nós estamos vivendo. E o que a gente lê no livro de Éfeso serve para nós também, para a nossa vida espiritual. Vou pedir para o irmão ler para nós, irmão, capítulo 2, versículo 1 a 2. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e o achartes mentirosos. Muito bem, meu irmão. Então, o que significa essas 7 estrelas aí nas mãos de Deus? Os 7 candeeiros de ouro? Pode dar uma explicação para a gente aí, irmão? Sim, irmãos. Aqui no próprio livro de Apocalipse, capítulo 1, versos 20, até nós lemos na lição passada, no estudo passado, sobre esse tema do capítulo 1, e os irmãos que ficaram com dúvida em alguma coisa, nós, lá no grupo, nós tiramos as dúvidas, alguns versículos bíblicos que nós explicamos, e vamos continuar explicando ainda. Então, hoje nós vamos estamos no início do segundo capítulo do Apocalipse, e assim, no versículo 20 do capítulo 1 fala assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto às 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, assim, nós sabemos que Cristo ele mandou uma mensagem especial para essas igrejas. E essas igrejas eram igrejas realmente históricas, que existiam, tinham a sua localidade, entendeu? E nós entendemos, segundo o que a nossa visão profética e historicista, compreendemos que a mensagem das 7 igrejas também é uma mensagem profética, que representa cada período do cristianismo na Terra. A igreja de Éfeso, ela representa, assim, o ano 31 até o ano 100. Depois de 31, quando Jesus morreu, a morte de Cristo, até o ano 100, quando o último apóstolo morreu, que foi o apóstolo João, que a gente sabe a história, que ele foi perseguido por imperador Domiciliano, onde foi parar em Patmos, que nós estudamos no capítulo 1, mas poderíamos falar um pouco mais para frente. E nós entendemos aqui que as 7 estrelas são 7 homens, porque estrela tem a ver com mensageiros. Ângelos, né? Então, esses representantes dessas igrejas, esses representantes que Deus levou a mensagem das cartas. E o interessante, irmãos, quando fala dos 7 candeeiros, nós compreendemos que, segundo a própria palavra de Deus, fala que são as 7 igrejas.
Então, Jesus está andando no meio de sua igreja. Olha que Qual é legal. a mensagem que passa por a nós, irmãos? Se você for parar para pensar, quando você olha lá para o santuário, quando você estuda sobre o santuário terrestre, você vai ver o trabalho sacerdotal do sacerdote. E você vê ali que o sacerdote ele é responsável para entrar no lugar santo. E no lugar santo, ali tem o que tem no lugar santo? Tem um candeeiro Com 7 com lâmpadas. 7 lâmpadas. E quem é que mantém aquelas lâmpadas acesas? É o Sacerdote. É o Quem que papel representa aquele sacerdote? O próprio Cristo. da pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo. E olha a mensagem interessante, irmãos. Quando Jesus está andando no meio de sua igreja, dos candeeiros, e aquela lâmpada acesa, representa Jesus. Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo. Amém. E essa luz, ela resplandece em sua igreja. Que mensagem maravilhosa, irmão. Então, sua igreja, ela tem uma luz. A Bíblia, assim, a igreja, ela é defeituosa, a igreja de Deus. Tem Tem suas falhas. Tem seres humanos. São seres humanos, nós somos falhos. Irmão Pedro é cheio de falha, irmão Anderson é cheio de falha. Os irmãos são cheios de falhas. Mas mesmo assim, Deus tem uma igreja e Ele é responsável para dar luz a essa igreja. Ali tem estrelas. Só que a estrela, irmãos, ela não é mais importante que a luz de Cristo. Aí, Mas ela resplandece a luz de Cristo. e o que é interessante, irmão, fala lá, conheça as tuas obras. Deus conhecia muito bem, porque Ele anda no meio das igrejas. Ele sabe, conheça as tuas obras. Tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus. Já naquele tempo, tinha homens maus. Fala um pouquinho mais sobre esses homens É maus. interessante, irmãos, quando a gente vai estudar aqui o livro de Atos, fala de aqueles que se dizem judeus e não são, aqueles que eram falsos apóstolos, os nicolaítas. Então, são alguns personagens interessantes que a igreja de Éfeso fala. E o que esses personagens, quando a gente vai estudar o contexto histórico da igreja de Éfeso, a igreja ela foi muito perseguida com heresias, com homens que se diziam apóstolos e não eram. Podemos citar alguns exemplos de Ananias e Safira. Ananias e Safira que tentou de alguma forma manchar o começo do cristianismo. E foi quando Pedro repreendeu Ananias e Safira naquele momento, e vocês sabem a história. Nós podemos falar sobre Simão, o mago, que está lá em Atos, capítulo 8, versos 9, que era um homem que tentou comprar os dons de Deus, um homem que se disse que se converteu, aparentemente se converteu, mas quando ele viu Pedro fazendo os milagres, Deus operando através de Pedro, através do Espírito Santo, ele quis comprar o dom de Deus, o poder do Espírito Santo. Que era Pedro repreendeu naquele momento. A gente vê, então, esses homens que se diziam apóstolos, podemos fazer a questão de Himeneu e Alexandre, que eram homens também que naquela época herege, que atacavam a doutrina da palavra de Deus. Podemos falar sobre Diotreves, lá que fala em 3 João, capítulo, carta de 3 João, lá no 9, fala desses dois homens que atrapalharam muito a obra de Deus, irmãos daquela igreja. Então também tinha um tipo de doutrina naquele período conhecido como docentrismo. que fala essa doutrina? Essa doutrina vinha desde o tempo, já no final do primeiro século até o terceiro século. Essa doutrina, ela praticamente negava Cristo, o homem. Ela acreditava num Cristo espiritual, mas não um Cristo encarnado. Entendeu? Então, é que o apóstolo João falou que era para provar os espíritos. Se são de Deus ou se não. E uma das formas de provar se Cristo veio como homem aqui nessa terra. Entendeu? Interessante. Então, é uma doutrina que era muito forte também naquele período, que era pregado naquela igreja de Éfeso. E interessante que fala dos nicolaítas. Alguns teólogos acreditam que os nicolaítas seriam aqueles mesmos homens, lá em Atos 19, verso 19, que fala que eles se converteram, porque eles sabem que a igreja de Éfeso, o contexto lá naquela igreja, naquela cidade, no contexto do paganismo, vamos falar um pouco mais. O paganismo era muito grande, temos que até passar, fica à vontade, irmão. O paganismo era muito grande naquela igreja. O comércio era envolvido pelo paganismo. Ali tinha, segundo a história, fala, alguns teólogos aqui falam também, que ali tinha um templo muito grande da deusa Artemis, a qual eles ali dentro daquele templo tinha uma imagem muito grande, e essa imagem eles acreditavam que tinha caído do céu de Júpiter. E lá nesse templo tinha essa imagem enorme que as pessoas adoravam. Aí fazia culto de orgia, ali era muito, o misticismo era muito grande, arte mágica.
E quando o apóstolo Paulo foi pregar naquele lugar, muitas pessoas se converteram. Algumas pessoas se deixaram, e se lá em Atos 19, verso 19, fala que aqueles homens, eles queimaram o seu livro, que custava muito caro, eles queimaram abraçando o cristianismo. Mas, infelizmente, essas pessoas vieram do paganismo. E trouxeram alguns costumes do paganismo. Algumas coisas, por exemplo, que os nicolaítas pregavam, é que o fato de você, quando você segue o cristianismo, quando você segue a Cristo, não precisava você subjugar as coisas da carne, como a lei de Deus fala. Porque no culto da deusa Ártemis, ou da Diana, o que aconteceu? Tinha muita festa de orgia, prostituição. Então, essa doutrina era uma bagunça. E essa doutrina entrou dentro da igreja, os apóstolos lutaram muito. Então, alguns teólogos acreditam que os nicolaítas seriam esses homens, que queimaram o seu livro de arte mágica. Então, algumas teorias dizem que sim, pelo que eles acreditavam. Então, a igreja de Éfeso, irmão, só para falar, é uma igreja que tinha uma localização muito interessante, né? Muito importante. Da igreja, da cidade, era a cidade mais importante que tinha. Cidade portuária. E como é importante uma cidade portuária, irmãos? Até onde eu morava, no Amapá, tinha um município de Santana, e naquele local, lá tinha uma cidade portuária, tinha um porto. E, infelizmente, teve uma época teve um período que esse porto desabou. Quando esse porto desabou, ele mexeu com a economia da cidade, do município. Por quê? Porque ali parava vários navios, entendeu? Então, começou a comprometer. O que isso passa para a gente? Imagine Éfeso. Porque no período que a gente vive hoje, tem outros meios de transporte, como avião, carretas, entendeu? E naquela época era só navegação. Agora, olha a importância dessa cidade. Tanto é que essa cidade, a palavra Éfeso quer dizer desejável. Interessante, é uma cidade desejável mesmo. Então, as pessoas que viviam ali também, o paganismo, a religiosidade daquele povo, a superstição, o comércio, ele era movimentado pelas coisas que eram vendidas naquele local, do templo da deusa Diana. Havia uma economia ali naquele lugar. Havia economia tudo. Baseado na parte comercial, também religiosa, e era também um centro político importante, né? Interessante. Pois é, vamos adiantando aqui, passando mais adiante. Então, nós sabemos que a cidade de Éfeso aí está mostrando que ela ficava a cerca de 60 milhas, né? Seria mais ou menos cerca de 100 quilômetros de Patmos, onde João escreveu a carta. E era a maior e principal cidade da província romana na Ásia. Naquele tempo, como o irmão já disse muito bem, era uma metrópole, né, irmão? Era um famoso e importante centro político, nós já mencionamos isso. Se eu não me engano, ali também foi aquele local onde Priscila fundou a igreja. Foi ali em Éfeso. Começaram por eles ali, nas viagens que fizeram os apóstolos, né? E eles fundaram essa igreja ali. É interessante também, irmão Pedro, que o apóstolo Paulo ele passou 3 anos em Éfeso. Olha só. E o que chama a atenção é que o cristianismo cresceu muito nessa cidade. Houve um crescimento muito acelerado também, né? Um reboliço, que as pessoas estavam abandonando suas artes, o paganismo. E se tornando cristãos. Isso trouxe perseguição para o apóstolo Paulo, para os cristãos daquele local. Olha só, né? E o que a gente percebe aí, irmão, é que onde chega a luz, né? Nós estávamos falando de luz, as trevas dissipam, né? Isso. Então ali chegou a palavra de Deus, chegou a luz daquele lugar e estava incomodando, né? Agora sim, irmão, uma mensagem da igreja de Éfeso também, o que chama a atenção, é uma igreja que começou bem, é uma igreja que tinha amor. A Bíblia fala que eles pegavam, vendiam as suas propriedades, distribuíam aos pés dos apóstolos conforme a necessidade de cada um. Olha só. Entendeu? Então era uma igreja que era motivada pelo amor. Só que o tempo foi passando, a gente sabe que a igreja passou por muitas perseguições. Nero, Domiciliano, perseguiu os cristãos. Então aquela geração de apóstolos morreram. Os cristãos, com exceção de João, foram morrendo. Entendeu? E o que aconteceu? Veio uma outra geração. Uma geração que não conhecia. Já não conhecia tanto. E a mensagem que Deus fala para a igreja de Éfeso: tem uma coisa contra vocês. Vocês deixaram o seu primeiro amor. Interessante, né? O mesmo Deus que elogia
Mas ele também fala, olha, vocês estão com problema. Tem que melhorar. Tem que melhorar. Será que ele está falando isso para a igreja hoje, irmão? Com certeza. Talvez a gente esteja falando com pessoas que estão na mesma situação. Lembra no dia que você se batizou, irmão? Isso aí. A alegria que você sentiu quando você lia a Bíblia. O que aconteceu agora aqui? Será que aquele amor, né? Será que o teu amor está Esfriou? Será que você tem aquela mesma alegria de estudar a palavra como tinha no passado? Olha só. Puxa vida, hein? Olha, se você está sentindo isso no coração, saiba que, nós oramos, pedimos a Deus sabedoria aqui, né? O Espírito Santo. E se você está sentindo a voz do Espírito Santo, você que está ouvindo essa mensagem aqui, saiba de uma coisa. Deus usa pessoas para te alertar nesse momento. Assim como usou, né, naquele tempo. Olha só que interessante. E aí, irmão, a gente fica pensando assim, irmão Pedro. O que levou aqueles irmãos a perder o primeiro amor? Olha o contexto. A gente viu o contexto, como o paganismo era muito grande naquele local. Como influenciava as pessoas? Como influência? Será que essa mesma influência que fez aquele povo perder aquele primeiro amor não pode é atual? Meu irmão. Tá vendo que é importante nós estudarmos a palavra de Deus? Vamos falar um pouquinho do templo. Esse templo, você disse muito bem, que tinha uma imagem da deusa Diana lá dentro desse templo. Esse templo também, irmão, era um local onde era uma espécie de banco. Ali as pessoas levavam seus valores, deixavam ali guardado. E funcionava também um centro de adoração. E era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Você já pensou? Era uma das 7 maravilhas. Quer falar um pouquinho mais do templo, irmão? Eu imagino, eu acabei de falar que o comércio movimentava aquela cidade. Imagine uma cidade turística. Imagine pessoas de vários lugares do mundo para ver esse templo. Vamos tentar um lugar turístico no mundo que todo mundo tem vontade de ver. Qualquer pessoa tem vontade de ver. Paris. Torre Eiffel, né? Imagine só, irmão. Quantas pessoas têm vontade de tirar uma fotinho lá? Do lado daquela torre. Aquela foto. Eu já fui lá, irmão. Já foi lá. Conheço. Teve o privilégio de ir lá. Só não subi a torre Eiffel lá, me arrependo. Só tirou uma fotinho. Tirei várias fotos ali daquela bicho. Eu tinha 14 anos nessa época, né? Tinha 2 tias que moravam lá na época. Foi uma maravilha. É gostoso você estar num lugar e saber que aquele lugar, nossa, esse lugar aqui é famoso. E aquele lugar era muito famoso naqueles dias, né? 7 maravilhas. Só não tinha como tirar foto, né? Sim. Mas as pessoas falavam, enfim, trazia ali um souvenir daquele lugar. Eu lembro que eu trazia aquelas torrezinhas pequenas, assim, de ferro, né? Que a gente comprava ali. Foi muito legal, foi uma experiência legal. Eu acredito que foi assim naquele tempo também, né? As pessoas se sentiam bem estando naquele lugar, né? Um lugar famoso. Mas, como nós sabemos ali, irmão, ali era um lugar, como disse o irmão, que cultuava uma deusa. Quem era? A deusa Diana. E era um dos mais importantes do mundo antigo. Ela era conhecida como a deusa da caça, da floresta, da fertilidade e da lua. Ela era adorada pelos gregos, pelos romanos e outros povos da Ásia Menor ali. Então a cidade cultuava a deusa Artemis, que também é conhecida como deusa Diana. Era a deusa da fertilidade, possuía vários seios. Aqui nós vemos uma estatueta, né? Com vários seios ali. Ali era praticado um tipo de orgia, um culto. Ali haviam prostitutas culturais também, que se ofereciam ali para ter, eram sacerdotisas, né? Que se ofereciam ali para os viajantes, para as pessoas que chegavam ali. Então era um lugar assim, desejável. Por isso que fala nome desejável também, né, irmão? Essa deusa, como era uma deusa da fertilidade, o culto a essa deusa era uma relação sexual. Nossa. É algo assim, irmão, para nós que não estamos acostumados com essas coisas assim, né, que tentamos fazer o máximo. Promiscuidade é algo terrível. Mas se você adorar uma deusa tendo relação sexual com outras pessoas, era uma festa. Era, na verdade, um centro cultural, né? Digamos assim, mas que também tinha essas formas de culto, né? De adoração, que sabemos que Deus não aprova, né? A gente sabe. E assim, né, irmão? Grava essa parte. O culto a essa deusa era voltada com relação sexual. Fertilidade. Fertilidade. É interessante isso aí. Olha só, possuía vários seios. Vamos guardar bem as palavras seios aqui, que a gente vai ver no decorrer do estudo. Mas aqui, vimos aqui que conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos, não são, nós já lemos sobre isso,
e sofrestes, e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Agora nós sabemos, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, nós já falamos. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. Deus está fazendo aqui um apelo e pratica as primeiras obras, né? O irmão já falou isso aqui. E tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tirarei o teu castiçal, né? Tem a ver com luz. Agora também tem um detalhe que foi positivo aqui. Tens, porém, isso, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Uau! Jesus fala assim, irmão, vós sois a luz do mundo. Aí que tá. Jesus fala que nós somos luzes. E nós somos a igreja de Deus. E Deus ele vai remover a luz. Irmão, quando nós se metemos com o pecado, ele traz separação. Separação entre Deus. O cristão que entra em pecado, que vive pecando, a luz vai se afastando. Olha só. A luz do mundo, aquela luz que resplandece de Cristo naquele cristão, ela vai se apagando. E Jesus fala assim, olha, ele vai tirar a luz do teu candeeiro, né? Então, veja só. Então, se não se arrependerem. Né? Eu apelo para todos, irmãos. Eu não sei qual é o teu pecado, a tua luta, mas assim, que a luz de Cristo não saia da sua vida, do seu coração. Lute, irmão, para que você abandone o seu pecado, aquilo que está realmente atrapalhando a sua vida espiritual. Porque Jesus fala assim, guarde que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Deus está desesperado para salvar as pessoas, irmão. Tem muitas pessoas que querem, estão desesperadas para querer se perder, né, irmão? Isso aí. Mas que você não seja parte dessa realidade. E que a gente aprende uma coisa, né? E que tem um remédio, né? Aí está falando para se arrepender. Então, hoje, se você quiser pedir perdão para Deus, iniciar uma nova vida, por que não, amigo? Você que está ouvindo, você é minha amiga também, por que não aproveitar essa oportunidade? Porque está dizendo aqui que se a gente for fiel a se arrepender e voltar para essas primeiras obras, né, Deus também, eu tenho certeza que Ele não vai retirar essa luz. Né? E ali também o apóstolo Paulo advertiu, a gente sabe que está em Atos, capítulo 20, verso 29 a 30, que ele fala: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes e não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. O senhor já falou alguma coisa, irmão? Eu achei muito interessante. Quer dizer, então, o que eu quero passar para os amigos que estão fazendo estudo é que esse livro do Apocalipse ele é tão atual, Com certeza. tão atual, que você acha que os nicolaítas não estão nos dias de hoje trabalhando aí? E é o que nós vamos falar agora. Começa ali pelos Jogos Olímpicos. O paganismo ainda está enraizado no mundo, e a gente vê isso, a adoração ao Deus Sol. O senhor sabia, irmão, que, por exemplo, aquela tocha olímpica, ela é acesa com o sol, os raios do sol batem ali uma espécie de vidro ali, que acende aquela tocha, os raios solares batem ali, eles acendem aquela tocha, e então, acendendo aquela tocha, ela representa a tocha do paganismo. É feito rituais. Isso o mundo inteiro está assistindo. Você imagina, em cada 4 anos, o mundo inteiro está assistindo um ritual, que é um ritual satânico. Pode falar. Detalhe, irmão, e isso aí, como você falou, está muito atual. Antes dos Jogos Olímpicos, alguns meses, na verdade, durante um ano, se não me engano, para a memória, essas tochas vão passando de nação a nação. Olha, acesa, isso mesmo. Ou seja, a chama do paganismo passando por todo mundo. Olha só. Você vê como é que tudo é um simbolismo? Ali fala do Deus Sol invicto, que é um disco de prata que achava na época ali perto da Turquia. Hoje está no Museu Britânico. Ali, por exemplo, você vê que uma pessoa está iluminada. Ali representa o Deus Sol invicto. Isso é uma homenagem ao Deus Sol. Certo? Interessante. Os raios do Sol batem ali. Ali está se fazendo um culto ao Deus Sol, onde muitas pessoas ao redor do mundo estão assistindo uma cerimônia pagã. Né? Estão ali sendo envolvidos nessas Olimpíadas. Vários países estão ali sendo representados, né? Os atletas, enfim. E detalhe, né, irmão? Quando a gente fala o Sol invictus, a gente sabe que a guarda
do domingo, na verdade, o primeiro dia da semana era o dia que os pagãos guardavam esse dia. Onde o Deus Sol era adorado, o astro Sol. E quando chegava no dia 25 de dezembro, ele fazia um festão, ao homenagem ao Sol Invictus. Engraçado. E parece uma coisa interessante, né? E comemora-se a data do nascimento de Jesus Cristo. Até aí tudo bem, né? Se volta a mente para Cristo, agora coloca o Papai Noel, coisa Ninguém está sendo extremista aqui nessas situações. Então, que você não pode comemorar o Natal essa semana, lembrar de Cristo, que é importante. Por que não, né, irmão? Mas por que trazer dentro de uma festa, quando você traz uma comemoração que é voltada para o nascimento de Cristo, você traz orgias, bebedice, grutunaria, tanta coisa errada, aí perde totalmente o foco. O sentido, né? Aí já está Perde voltando o sentido do Natal. Adoração ao Deus pagão aí. Olha que interessante. E aí a gente vê também, olha que eu pesquisei aqui, por exemplo, a história dessa chama olímpica. Então ela remonta aos tempos da Grécia, que é mais ou menos o ritual que nós vimos ali. Por que depende da luz do sol? Olha só, para acender essa tocha. Porque diz lá na história que Zeus era o deus principal, né? O deus dos deuses, né? E só que ele tirou essa chama divina do homem. E então Prometeu foi até o sol, olha só, e recuperou essa chama. Então ele acendeu essa chama no sol, por isso que é acendida no sol. E um outro detalhe importante também é que nós temos essas simbologias todas que nós vemos, por exemplo, na parte da mídia, né? As redes de televisão no nosso país, por exemplo, todas têm um simbolismo redondo também, certo? Lembra bem as Olimpíadas, né? O símbolo das Olimpíadas qual é, irmão? São 3 círculos, né? Unidos ali. Então é um período onde as nações vão ali festejar, né, esse momento através dos Jogos Olímpicos, que existia, era muito comum naquele lugar, né, esses Jogos Olímpicos. E a gente vê que tem tanto de paganismo para os dias de hoje, como naquele tempo é um espelho para nós entendermos do tanto que está enraizado os nicolaítas aqui nos dias de hoje. Então a gente vê os símbolos dos carros, por exemplo, tem um círculo e outros símbolos mais que a gente vê em alguns produtos. Agora não seja por causa disso, como o irmão falou, não vamos também pegar o meu carro e usar, né? Senão joga no fundo do mar. Tipo assim, não vou usar mais a Mercedes, ou a Volkswagen, ou a Fiat por causa do símbolo que tem ali. Não é por aí, né? Eu quero mostrar para os irmãos como a influência do paganismo está atual. Está tão enraizada nos dias de hoje que os nicolaítas estão por aí. E olha só, a razão também de algumas modalidades, irmãos, ter, por exemplo, um tempo, um cronômetro. Por exemplo, tal competição você tem que fazer em menos tempo. Da onde vem isso? Vem da história da mitologia grega, porque esse deus, que é o deus Cronos, ele era o pai de Zeus. Só que, nesse caso, Cronos era um dos titãs, que eram filhos de Urano e Gaia. Ele venceu o pai dele e assumiu o local dos deuses. Ele agora era o deus principal. Só que ele tinha medo que algum deus, que era dos seus filhos, tomasse o trono dele. E o que ele fazia? Assim que nascia um filho, ele devorava. Até que a esposa dele, né, a Réia, salvou o seu 6º filho. O número 6 tem algum significado também, nós não vamos viajar muito aqui na história, mas Zeus era o 6º filho, e ela resolveu guardar esse filho, já cansada de ver seus filhos morrendo, e ela enganou Cronos e colocou uma pedra para ele engolir ali, certo? No lugar de Zeus. Umas coisas assim estranhas, né? E o que nós aprendemos com isso aqui? É que através dessas histórias nós vamos entendendo as ligações que tem. Por isso que tem que tal tempo, tal horário, porque ele era o deus do tempo. Cronos era o deus do tempo. Não tem a palavra cronologia? Da onde vem a palavra cronologia? Tem a ver com o deus Cronos. Muito bem. Outra coisa que eu queria mostrar aqui para os irmãos os iluminados, né? São as pessoas que acreditam que são mais iluminadas que os demais. Aqui nós vemos a história dessa estátua da liberdade. Foi dada pela França
para os Estados Unidos da América. A França ajudou também aos Estados Unidos a se libertar da Inglaterra. Lembra que França e Inglaterra eram inimigas, então a França apoiou os Estados Unidos na época para que ela tivesse a sua independência. E nós vemos ali uma estátua que tem uns raios assim na cabeça, né? Alguns já viram a estátua da Havana aí, né? Já tem uma ideia do que é a Estátua da Liberdade. Eu já estive lá, eu já vi essa estátua de perto. É um monumento realmente que simboliza a liberdade, né? Só que não é bem isso, irmão. Se vocês olharem bem, ali é a estátua que representa uma deusa. Que deusa é essa? Nós acabamos de falar ali que Éfeso tinha a deusa Diana. Essa estátua, segundo alguns eruditos e estudiosos, representa a deusa Diana. E todas as vezes que a gente vê ali uma mulher representando alguma coisa, no sentido ali, no caso da República, por exemplo, é simbolizada por uma mulher ali na França, que ela lutou pela liberdade da França. O irmão tem até para dizer também, na época em que eles se libertaram do poder religioso que oprimia na época, era o poder romano que estava ali, eles levaram uma prostituta. Como é que é essa história, irmão? Pois é, irmão. Interessante que na Guerra da Independência Americana, nós sabemos que os Estados Unidos ele foi apoiado pela França e pela Espanha. Isso. E quem foi que presenteou os Estados Unidos com essa estátua? Foi a França. E ali está a chama do paganismo, como representando o mundo todo. A gente sabe que os Estados Unidos é uma nação de primeiro mundo, tipo assim, a nação espelho. E essa nação espelho consegue carregar a tocha do paganismo no mundo todo. E quando a gente vai ver, foi apresentado pela França, a Revolução Francesa, irmãos, lá no final do século XVIII, ela trouxe muito mal para o cristianismo. Ali os cristãos foram perseguidos naquele lugar. Ali foi feito decretos abolindo a palavra de Deus. Relatos históricos falam que aquele povo lá em Paris, eles pegavam uma prostituta, levaram para uma catedral e tiveram relação sexual com essa prostituta. O que você lembra que a gente falou lá em Éfeso? O que eles gritavam? Viva a deusa da razão. Aí é que tá. Aí a gente vê que é muito atual. Tem conceitos de fora, né? De fora. É por isso que a República é uma mulher, um navio prostituta, na verdade, a deusa da razão. E ali, nas praças de Paris, a história fala que eles pegaram e empilharam Bíblias na praça, amarraram as Bíblias numa cauda de jumento e trouxeram até a praça e gritavam assim, a palavra ofensiva a Cristo. E ali queimaram muitas Bíblias foram queimadas naquele lugar. Então ali realmente a palavra de Deus foi desrespeitada, a lei de Deus foi desrespeitada. Levou para um outro extremo, né? Levou para o outro extremo. O mundo sem religião também não presta. Não né? presta. Mas uma religião também que oprimia, então ficou uma situação complicada. Voltado tipo uma nação totalmente voltada pela filosofia de Voltaire, Rousseau, homens que desacreditavam da Bíblia. E a gente percebe como Deus foi desrespeitado nessa nação. E é representado justamente por a mulher que estava lá. A famosa Diana, né? Diana. E você sabia que não é só. No Brasil também, Deus seja louvado. Uma vez perguntaram para Dilma Rousseff, na época, disseram assim para ela se ela acreditava em Deus. Aí ela falou que acreditava em uma força superior que dizia ser Deus, né? E ela não mencionou que era Deus. E ela acreditava principalmente numa deusa mulher, né? E aí eu pensei, numa deusa mulher? E aí eu vi, Deus seja louvado, e a nota de R$1 representando a deusa Diana. Olha bem ali, irmão, se não é a deusa Diana ali. Olha a saudade da Estátua da Liberdade. Né? Olha que coisa interessante, aí a gente fica analisando. Não está bem impregnados nos nicolaítas nos dias de hoje? Com certeza. E também a gente vê ali a deusa Libertas, eu esqueci de mencionar ali, que é a personificação da liberdade. Foi uma mulher também que lutou em Roma, parecida com essa mulher que lutou pela República ali. Ela lutou em Roma e foi feito foi cunhada uma moeda com o seu bastão da liberdade ali, ó. Aquilo representa que ela lutou. E ali nós vemos que foi um templo erigido num monte
pelo pai dela, né? Conhecida por Tibério o Velho. Ela cunhou essa moeda em homenagem a ela, dizendo que ela lutou pela liberdade. Então você vê a ligação. E na religião, tem um outro detalhe, falo isso com muito carinho aqui, eu sei que pode estar assistindo algumas pessoas, não estamos aqui querendo ferir religião de ninguém, só estamos apenas buscando fatos, né, para que comprove a veracidade. E aí nós vemos também na imagem de Maria, né, a Maria ali segurando um menino, né, que é Jesus, e a gente vê que quando perguntamos por que Maria é adorada, né, onde é que tem uma base bíblica para isso, e não encontramos nenhuma base bíblica. E há alguns, não somos nós que estamos dizendo isso, mas há pessoas que dizem que Maria também é uma simbologia de Ana, de Diana, né? Diana. E aí a gente vê também que até mesmo na religião a deusa Diana se encontra ali sendo adorada. E aí a gente percebe, meu Deus, aonde que isso vai parar? E aqui nós temos algumas amostras, por exemplo, de alguns costumes. Muitas vezes nossos irmãos católicos nem sabem disso, mas alguns costumes, por exemplo, a mitra papal, né, representa ali a boca de um peixe, você pode olhar bem, esse peixe representa ali o deus Dagon, irmão. E era a mesma vestimenta que usava, o senhor que é formado em história, irmão, era a mesma vestimenta que usavam os babilônicos, é isso? Eles trouxeram a igreja, quando houve a junção Estado e Igreja. A gente sabe que Constantino, que foi o autor que legalizou o cristianismo, e Constantino era um homem pagão. Uhum. A gente sabe que a cultura romana ela foi influenciada pela cultura grega, pela cultura babilônica, pela cultura egípcia. Foi uma confusão, não foi? Então, no modo de adoração aos deuses pagãos, é também esse tipo de vestimenta. Principalmente os sacrifícios, quando era feito sacrifícios humanos. Né? E esse tipo de vestimenta trouxeram para dentro do cristianismo. Olha só, foi influência. Então, você quer dizer que os nicolaítas foram trabalhando. Chegou a esse ponto de trazer costumes, né? Alguns mesmo chegam a dizer que a figura de Cristo, por exemplo, no bastão que carrega o Papa, é uma figura de um Cristo desfigurado, né? Um Cristo, assim, patético. Essa é a verdade. A gente fica pensando, irmão, só a gente usar um pouco a cabeça, esquecer um pouco o amor pela religião e pensar um pouco, usar um pouco o nosso racional. No período que entrou essas doutrinas na igreja, esse tipo de... Foi bem o período que começou a aparecer a adoração aos santos, a adoração a Maria, os demais santos. Então, vamos esquecer o judaísmo, mas vamos trabalhar, esquecer os deuses pagãos, vamos substituir com esses santos aqui. Mas, na verdade, foi uma forma disfarçada de trazer o paganismo para dentro do cristianismo. Exatamente. De uma maneira disfarçada, a gente vai ver, deixa eu voltar ali para trás um pouquinho, a gente vai ver aqui que a Maria, por exemplo, a gente percebe ali que tem uma luz por detrás da Maria. Que luz é aquela? Representa o Deus Sol. Né? Aí nós vemos essas imagens, vemos ali também na vestimenta do Papa ali, adoração ao Sol, que era uma prática pagã. Ali tinha uma imagem a gente percebe aqui, ó, na mão do Papa, aqui próximo, uma imagem do Sol. Aqui também nós vemos na CIA, né, que é o Centro de Inteligência Americana, um Sol vermelho também. E o que é isso? O que estão fazendo esses símbolos tão antigos, né, para a atualidade? Esses símbolos carregam ainda as crenças, né, as crenças pagãs, as crenças do nicolaísmo dentro da igreja, dos órgãos também do governo, enfim. A gente vê que esses costumes estão impregnados nos dias de hoje. E olha só, eu queria também comentar um pouquinho aqui a história desse homem, Aleister Crowley, não sei se alguém já ouviu falar. Este homem, ele foi um precursor do satanismo. Este homem é um cidadão britânico e ele teve, em uma visita ao Egito, a sua mulher entrou em transe
E lá, então, a mulher falou que era para ele ir lá no Museu do Cairo, onde fica ali vários artefatos arqueológicos. E ali, então, diz que Horus ia falar com ele. Ele andou procurando a imagem de Horus ali e encontrou numa peça que tinha embaixo o número dessa peça. Essa peça tinha 666. E ele viu aquela imagem de Horus e ali o número 666, ele falou, isso aqui é um sinal. E a mulher dele dizia que aquela voz falava para ele assim, Alistair, o meu profeta. E ele então foi até a sua casa, no apartamento ali, e começou a invocar essa entidade, Horus. E ali então ele recebeu várias revelações, escreveu ali a palavra telema, não sei se já não sabe o que significa, vontade. Tanto é que fazes o que tu queres, há de ser tudo da lei. Era isso que a serpente falava. Olha só, a serpente falava isso para ele. Fazes o que tu queres, e há de ser tudo da lei. Repetindo. Linguagem de Nicolaíta, né? Exatamente. O que os nicolaítas falavam? Eles acreditavam que não devia se submeter As regras, né? Sim, as regras, mas sim se viver uma vida de prazeres, não a lei. A lei não tinha tanto, não surtia tanto, digamos assim, uma palavra mais atual aqui. A lei não era importante. O importante era a sua vontade, né? E os cultos deles eram assim. Aí é que está. Então, Éfeso era conhecida por um centro que praticava o ocultismo. E agora nós vemos uma imagem lá e ele, então, recebeu algumas revelações, vamos estudar isso mais para frente, e ele influenciou muitas pessoas naquela época, até os Beatles, os meninos de Liverpool, tinham contato com esse bruxo, né, com esse homem, esse sacerdote de Satanás, por assim dizer, e ali eles colocaram, inclusive, ele em um dos álbuns, está aqui a menção dele, você pode ver nesse círculo. Esse homem foi considerado por uma revista britânica chamado do homem mais cruel, mais pervertido do mundo, o homem mais maligno do mundo. Você tem uma ideia. E esse homem, ele praticava algumas coisas, ele era muito à frente do seu tempo, né? E ele estabeleceu algumas coisas, nós vamos estudar mais para frente, como, por exemplo, algumas revoluções que Satanás queria fazer, e que levaria a cabo através dele, né? Que ele ia ser um dos precursores que iniciais do movimento. E, de fato, ele começou, porque muitas bandas de rock famoso começou a visitá-los, os Beatles foi uma delas, mas houve mais bandas de rock, e propagando essa nova descoberta que eles tiveram ali, esse novo lema, faz o que tu queres. Então, a gente vê aí outro símbolo que eu achei interessante aqui, por isso que eu falei que essas coisas dos nicolaítas estão bem impregnadas nos dias de hoje. Faz o que tu queres, quando o senhor falou dessa banda de rock, foi um período na história que você vai comentar para os anos 50, anos 60. Começou um pouquinho nos anos 50. Sim, nos anos 50. Os jovens começaram então a rebeldia, pelo anarquismo, viver sem lei, prostituição, sexo. Festival de Woodstock, que teve aquele negócio, paz e amor, era uma época que os droga livre. Então, o que isso só paz, né? Paz e amor, não guerra. Nós queremos paz, queremos amor. Ao invés de fazer guerra, paz, fazemos amor, né? Isso. Foi um período, e foi justamente Aleister Crowley um dos precursores disso aí. Então, eles já queriam estabelecer algumas coisas, essa doutrina dos nicolaítas era muito antiga, mas tão bem atual nos dias que nós estamos vendo. Então, no século XX, né, foi um dos precursores. E aí nós vemos que isso continuou ainda, está continuando agora, essa ida de muitos jovens para o satanismo, tem sido influenciada pelos filmes. Desses filmes é o Harry Potter, né? Às vezes as crianças não leem uma Bíblia, mas livros mais grossos que a Bíblia da história do Harry Potter, eles leem, né? Sem hesitar, sem reclamar, assiste os filmes, enfim. E ali nós vemos um dos símbolos, que é um dos filmes, que é as relíquias da morte, né? Tem ali essa pirâmide, né? E ali um olho de cobra, mostrando que Satanás está aí
dominando o mundo. Mas precisamos fazer agora um apelo para você. O irmão vai ler aqui uma passagem da Bíblia. Nós queremos fazer um fechamento. E não percam o capítulo 2, né, irmão? O capítulo 2 de Éfeso está maravilhoso. Nós vamos detalhar um pouquinho mais essas revoluções que Satanás quer fazer, que os nicolaítas querem fazer no mundo atual. O irmão vai ler agora uma passagem para a gente encerrar aqui com uma oração. Já estamos encerrando, irmão. Mas assim, tudo que eu falo para você, irmão, a gente não está tentando agredir religião, não é isso. O que nós estamos passando para você é que, como é atual, a mesma estratégia que Satanás usou no tempo da igreja de Éfeso, é a mesma estratégia que ele tem usado hoje. Muitas pessoas, por falta de conhecimento, então a luz do paganismo está sendo espalhada. Difundida. Então, qual é a mensagem que Deus fala para nós? A mensagem que Deus fala para nós está no livro de João, capítulo 8, versos 12, que fala o seguinte: Jesus fala assim, de novo Jesus falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então veja só, irmãos, a mensagem que Jesus fala assim, olha, ainda que a mensagem do paganismo está espalhada pelo mundo todo, mas Jesus está falando assim, filho, eu sou a luz do mundo. E se você me seguir, se você está ligado nessa videira, você não andará em trevas. Deus não vai deixar seu povo enganado, irmãos. Deus, ele jamais vai deixar o seu povo sem um conhecimento. Quando nós abrimos o nosso coração, buscamos estudar a palavra de Deus, sem críticas, mas simplesmente estudar a palavra de Deus para conhecer, para ser liberto dessa doutrina do paganismo que está se espalhando pelo mundo todo. Quando nós abrimos o nosso coração, Deus, ele trabalha e transforma a nossa vida. Amém. Então, Deus está lhe chamando para que você saia das trevas e venha para a luz, porque Jesus é a luz. Ele quer resplandecer a luz dele em você. E não tem como você negar isso. Se você, neste momento, apagar a luz do seu quarto, você vai ver que as trevas vão tomar conta. Mas quando você acende a luz toma conta. Aonde há luz, não há trevas. Amém. Que Deus possa abençoar você, meu amigo, você, nosso ouvinte, você que esteve assistindo conosco até agora. Se você tiver alguma dúvida, durante os dias da semana, nós estaremos no grupo. A melhor maneira tentando responder suas dúvidas, seus